Primeiramente, obrigado a todos. Estamos inaugurando aqui o primeiro webinar de uma série que nós gostaríamos de fazer, que estamos chamando de Diálogo Estratégico Brasil-Alemanha. Esse primeiro diálogo é um grande teste para a gente estabelecer como essa série vai acontecer daqui para frente. Temos ótimos palestrantes. Espero que todos aproveitem bem. As instruções para a plataforma de tradução estão aí. Assim que eles começarem a entrar na plataforma, vocês devem ouvir a tradução. Mas, por enquanto, acho que vamos começar nas falas iniciais, ainda sem tradução. Esse aqui é a nossa programação. Temos uma mesa de abertura com a doutora Annette Windmeister, da Embaixada aqui da Alemanha, representante da Embaixada da Alemanha, o senhor Wolfram Klein, do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o BMZ, da Alemanha, o senhor Alfredo Eduardo dos Santos, secretário nacional de Habitação. Obrigado, secretário, por estar com a gente. E termina com uma fala do Philipp Hoppner, que é o coordenador da GIZ, coordenador do Projeto EDOS e da GIZ. Depois vamos aos dois blocos temáticos, que a gente vai ver experiências alemãs e brasileiras. Tivemos a sorte de conseguirmos ter experiências paralelas, quer dizer, de níveis governamentais paralelos, tanto do nível federal, quanto do nível estadual, quanto do nível municipal. Então, a gente vai ver um pouco essas duas experiências. Na Alemanha, muito ligado a um programa específico lá, o Städtebauförderung, Sozialstaat, e no Brasil, algumas experiências individuais que as palestrantes vão nos brindar aqui. Com isso, infelizmente, nessa primeira parte, a gente não vai conseguir tradução. Eu convido a senhora Annette Windmeister para proferir as primeiras palavras do nosso webinário, para abrir finalmente o webinário. Doutora Windmeister, por favor, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. A gente pode me ler? Pode me ouvir? Sim, podemos. Ótimo. Bom dia a todos. Good morning. Guten Tag. Guten Morgen. Especialmente na Alemanha também. Prezado senhor Alfredo dos Santos, secretário nacional de Habitação aqui do Brasil. Prezados funcionários e funcionários do Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil e colegas dos governos federal, estadual e local na Alemanha. Com grande prazer e alegria, estou aqui participando na nossa reunião. Acho que adoro as novas possibilidades técnicas a causa da pandemia, mas também é uma boa oportunidade para nós de encontrar e trocar as experiências, trocar as opiniões. Há muitos anos que o Brasil e a Alemanha estão ligados por uma parceria global para o desenvolvimento sustentável. A atual pandemia nos revela, mais uma vez, muito claramente, que só podemos resolver juntos os desafios globais. A economia precisa ser recuperada de uma maneira mais verde. Ao mesmo tempo, as sociedades devem permanecer unidas. Como podemos conseguir, ao mesmo tempo, a reconstrução econômica mais verde e a coesão social? Como Embaixada da Alemanha, somos frequentemente consultados neste momento sobre a experiência alemã na reconstrução das nossas cidades e regiões, tema que o nosso país pode, sem dúvida, contribuir. Mas só estamos começando também. Então, juntos devemos perguntar: o que é hoje uma parceria global para o desenvolvimento urbano sustentável e quais dimensões deverão ter no futuro?
Sem dúvida, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fornecem orientações importantes. A Agenda 2030 compromete os Estados a garantir um desenvolvimento urbano que deve aumentar substancialmente o número de cidades implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Por isso, apoiando as comunidades brasileiras, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis. Na cidade de Bonn, onde eu morava, testemunhei em primeira mão como as iniciativas locais podem melhorar o espaço público e como os residentes podem trabalhar em conjunto para moldar e revitalizar a sua cidade. E da minha própria experiência, sei como pode ser difícil, mas importante para uma iniciativa de cidadãos conseguir apoio financeiro municipal, estadual e federais. Também vi a dinâmica que as parcerias com o setor empresarial e a sociedade civil podem ter. Somente este processo de cooperações criou coesão. Pessoas com interesses diferentes e culturas diferentes também entraram em interação e até hoje estão preocupadas com a sustentabilidade do seu futuro em comum. Ao mesmo tempo que essas boas práticas têm um impacto local, o desafio global da proteção climática presente os limites das cidades e os problemas do aquecimento global não conhecem fronteiras nacionais. Na Alemanha, as temperaturas elevadas, mais uma vez durante o verão agora, e nos últimos anos, geralmente, já tem os impactos graves. Aqui no Brasil, há cada vez mais chuvas fortes. Em outros lugares, a água está cada vez mais escassa. Por exemplo, o desmatamento na Amazônia tem um impacto direto ao agronegócio, ao abastecimento de água nas cidades do norte e do sul. E também o fornecimento da energia elétrica. Então, tem muitos desafios a causa de aquecimento. Os desafios sociais e ecológicos resultantes das mudanças climáticas estão sendo enfrentados principalmente pelos governos locais. Por exemplo, em São Paulo, a prefeitura combate a seca periodicamente. Mesma coisa no Sertão, por exemplo. Um Green Deal para as cidades brasileiras poderia impulsionar o desenvolvimento urbano favorável ao clima e, ao mesmo tempo, ser socialmente equilibrado, tanto na Alemanha como no Brasil. Os bairros são de importância estratégica para criar uma coesão social nas cidades que apoiam os esforços das sociedades para enfrentar os desafios globais. Por conseguinte, estou muito satisfeita com a iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Regional, que pretende desenvolver e implementar novos conceitos para a requalificação urbana de empreendimentos. Senhor secretário, como nosso programa energético, aqui no Brasil, já criamos muitos pré-requisitos juntamente com seus colaboradores na Secretaria Nacional de Habitação. Por exemplo, um clima saudável no interior das casas torna as nossas cidades mais resilientes a ameaças futuras, ao mesmo tempo que o bom conforto interno poupa a energia necessária para proteger o clima global. Agora, mais instrumentos de implementação das políticas e dos planos nacionais podem ser aprimorados
para combinar uma proteção climática mais eficaz com a universalização do acesso a serviços básicos e da moradia adequada. O pré-requisito para isso é aumentar as eficiências nos serviços e na gestão, promover as inovações e gerenciar a cooperação e participação dos atores em vários níveis e setores urbanos. Esta parceria entre o Brasil e a Alemanha oferece uma ótima oportunidade, na minha opinião, para experimentar novas abordagens programáticas, tornar concreto e visível o desenvolvimento urbano sustentável, transferir as boas práticas e promover o desenvolvimento de bairros resilientes, solidários e inteligentes nas cidades dos nossos países. Muito obrigada, e mais uma vez estou com alegria para participar e assistir neste diálogo. E, estou esperando a próxima intervenção do Wolfram Klein, um amigo antigo. E aí, Wolfram. Obrigado, Anete. Agora, com a tradução funcionando perfeitamente, convido ao senhor Wolfram Klein, do Ministério da Economia e Desenvolvimento, Cooperação Econômica e Desenvolvimento Alemão. Por favor, senhor Wolfram Klein. Obrigado. Prezado senhor Alfredo dos Santos, secretário nacional de Habitação, prezados funcionários e funcionárias do governo do Brasil. Dianete, boa tarde para todos da Alemanha. Eu vou seguir em inglês. Dear colleagues. Muito obrigada pela introdução a esse webinar de diferentes desafios globais. Falando de desafios globais junto com a digitalização, urbanização é um dos mais importantes desafios que nós enfrentamos no século XXI. A maior parte das pessoas vivem na cidade e em 2050, a maior parte das pessoas moram nas cidades e em diferentes partes do mundo as populações vão viver na cidade até 2050. As cidades fazem um grande diferencial na vida das pessoas e nós temos que mantê-las mais desenvolvidas e isso só pode ser feito dentro das cidades. Esse desenvolvimento pode ser uma grande ativação de eficiência e uma cooperação para o desenvolvimento mundial. O BMZ fala sobre essa proteção da mudança climática e a eficiência energética para as cidades. Hoje em dia, 30% dos projetos de cooperação em cidades e estados tem 50% do volume que vai para os projetos de dimensão urbana. E essa é a parte do nosso portfólio que está tomando parte das cidades. Então, temos o desenvolvimento sustentável e os objetivos a nível local, trazendo 3 mensagens-chave. A prova social, a integração sustentável para diferentes áreas urbanas, utilizando a combinação de sistemas urbanos compactos, integrando diferentes infraestruturas, planejando e, por exemplo, havendo uma gestão melhor dos rejeitos e o melhor transporte. Em diferentes áreas mais pobres, temos dificuldade de mobilidade que não são muito acessíveis para transportes, por exemplo. Então, temos que construir algo mais acessível para essa população nessas áreas mais pobres, porque elas estão se expandindo de uma forma muito rápida e realmente é muito importante que nós façamos isso. 75% do recurso utilizado é feito para as cidades
Então, as cidades têm que realmente moldar de uma forma independente, diferente das suas receitas normais, geralmente geradas. Não importa se as cidades têm uma renda X, o importante é que nós tenhamos algo homogêneo e democrático de acesso para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Klein. Obrigado pelas gentis palavras também em português. Tenho certeza que teremos uma ótima troca entre os panelistas. Eu dou continuidade ao evento com a fala do senhor secretário nacional de habitação, senhor Alfredo Eduardo dos Santos. Senhor Alfredo, por favor. Bom dia, doutora Nete. Bom dia, senhor Klein. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os participantes. Inicio agradecendo a oportunidade que estendemos a nossa parceria, que para nós é de extrema importância. Utilizando um pouquinho daquilo que é o nosso entendimento dos desafios que nós enfrentamos, eu vou contar rapidamente uma reunião com representantes de grandes empresas que ocorreram na tarde de ontem, onde, conforme disse a doutora Annette, a importância de incorporarmos as boas práticas internacionais. E nós estamos falando da incorporação de um tipo de seguro que já é antigo por lei em vários países do mundo, a Alemanha inclusive, e garante a qualidade da obra após a entrega. E falando com a elite da construção civil, a gente consegue perceber uma grande dificuldade no entendimento de você incorporar essas situações que para nós seriam novas, mas que já é comum no mundo mais desenvolvido. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente perceber que a diferença, a regionalização no Brasil, ela é tão impactante que a doutora Nete cita o enfrentamento da seca na cidade de São Paulo, e ontem nós estávamos numa cidade importante do Nordeste brasileiro, chamada Caruaru, desenvolvido um polo industrial, um polo de educação, um polo de saúde, onde é comum que a população enfrente falta de água de até 15 dias. Então, quando a gente fala que a gente enfrenta seca na cidade de São Paulo, nós estamos falando de horas. Nós estamos falando de uma população brasileira, uma cidade importante, que está acostumada a ficar sem água, o recurso mais básico possível, por alguns dias. Então, a importância que nós enxergamos, sobretudo dessa relação Brasil-Alemanha, é para nós entendermos que é possível, sim, melhorarmos a condição de vida das pessoas. É importante, sim, que a programação de nosso urbanismo seja uma ferramenta de aproximação da própria sociedade e não de distanciamento. É importantíssimo que a política pública demonstre que as pessoas que têm mais baixa renda, elas merecem, elas têm o direito de viver em condições de tecnologia mais avançada na eficiência energética. Por isso, antecipadamente, nós já agradecemos alguns resultados que essa parceria nos traz ao longo do tempo, como, por exemplo, a calculadora carbono, que deve entrar ao mercado e tem sido comentada pelo próprio mercado do prazo. Uma nova situação que nós estamos criando com uma equipe fantástica e muito solícita, coordenada pelo Felipe, que é um novo piloto de baixa renda, para habitação de baixa renda, e ela vai trazer como principal bandeira eficiência energética e nós estamos recebendo um apoio fantástico e sempre solícito. Então, para nós, a prorrogação dessa parceria é de extrema importância. Nós precisamos, e é muito importante que a gente consiga perceber quais foram os desafios, porque entender que a Alemanha hoje já tem, conforme a doutora Annette ressaltou, é simples. O difícil é entender quais foram os desafios que a Alemanha superou e como é que nós podemos transformar essas soluções
num país continental e tão desigual quanto o Brasil. Então, eu espero que a gente possa aqui, obviamente, não ter todas as respostas, mas vislumbrar alguns caminhos. Agradeço imensamente a oportunidade e desejo um bom dia e produtividade a todos. Muito obrigado, senhor secretário. É sempre um prazer estar dentro da SNH, enquanto GIZ, e trabalhar numa cooperação bastante próxima, bastante íntima com a SNH. Continuando, então, passo a palavra para o senhor Felipe Hoppner, coordenador do Projeto ETO da GIZ e coordenador da GIZ. Por favor, Felipe. Oi, pessoal. Prezado senhor Alfredo dos Santos, secretário nacional de Habitação, prezados colegas todos no Brasil e na Alemanha. O motivo dessa nossa reunião de hoje foi um pedido da Secretaria Nacional de Habitação no apoio à estruturação de um programa de requalificação de bairros. Bairros relativamente novos que haviam sido criados nos últimos anos no Programa de Habitação Social do Governo Federal do Brasil, dos quais alguns precisam de mais investimentos em infraestruturas e intervenções sociais para a sua sustentabilidade e integração urbana. Dessa forma, este webinar de hoje nos ajudará também a desenvolver novos projetos de cooperação técnica entre o Ministério de Desenvolvimento Regional do Brasil e a Alemanha. Nós, como Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, temos o prazer de apoiar estas iniciativas dentro do escopo do nosso projeto atual de cooperação. Dessa forma, é importante que o nosso trabalho possa abranger vários atores e se incorporar em uma transferência de conhecimento para que os próximos estudos possam ser desenvolvidos de acordo com as necessidades e os resultados serem utilizados de forma mais precisa. Para o nosso diálogo de hoje, achamos interessante apresentar os programas e projetos existentes de ambos os países que se destinam a melhorar as condições de vida naquelas áreas urbanas, econômica e socialmente desfavorecidas. Na Alemanha, o programa Sozialstadt, o que significa cidade socialmente integrada, tem sido um instrumento estabelecido e bem-sucedido para a implementação de uma política de bairros integrados desde o ano 1999. Este programa é implementado conjuntamente com outros programas de promoção ao desenvolvimento urbano dentro de uma modalidade que se chama Städtebauförderung. Este enquadramento regulamenta claramente as competências e a cooperação dos atores estatais nos vários níveis de governo. Nesta modalidade flexível, que sempre enfoca na qualidade do processo, as exigências estratégicas e metodológicas do governo federal são complementadas por diretrizes de financiamento específicas pelos estados, enquanto a implementação desses programas é realizada pelos municípios. Estes três níveis de governo também estão sempre envolvidos no financiamento dos programas em partes aproximadamente semelhantes. Nos quase 50 anos que existe esse enquadramento, esta modalidade permitiu a implementação de uma ampla gama de objetivos em diferentes programas que responderam aos mais diversos desafios do desenvolvimento urbano alemão. E a implementação sempre se baseou em princípios-chave bem-sucedidos. Esses princípios são, como primeiro, a participação dos moradores e sua atuação em redes em si, né? Segundo, o princípio seria uma ligação entre os diferentes níveis de ação e de governo, dos bairros
até a União Europeia. Terceiro princípio é o agrupamento de recursos públicos e privados e a coordenação com outros programas de financiamento. Quarto princípio, a atuação direta em territórios específicos com prazos definidos e, como também importante princípio, o quinto, seria uma abordagem de aprendizagem e melhoria contínua acompanhado por pesquisas e estudos. Prezado senhor secretário, estou muito satisfeito que, juntamente com as nossas colegas lá na Alemanha, tenhamos conseguido reunir aqui atores da prática de ambos os países, dos 3 níveis da administração pública, que hoje relatarão brevemente suas experiências na implementação de políticas sustentáveis. Começaremos com a experiência alemã do programa Sozialstadt, apresentado por Anne Kessler. Bem-vinda. Ministério Federal do Interior para a Construção Civil e Comunidade, chefe da unidade que lidera o programa no nível federal. O senhor Johannes Raschke, bem-vindo, representante do Senado de Berlim, que é responsável pelas diretrizes no nível estadual. E Aline Löw, quem lidera como a comunidade no nível municipal. Em seguida, estamos ansiosos pelas experiências brasileiras para compreender mais uma vez as grandes oportunidades e imensos desafios que este país está enfrentando. Estas experiências são apresentadas por Alessandra Dávila. Bem-vinda. A nossa diretora do Departamento Nacional, a senhora Maria do Carmo Avezzani, a presidente da Associação Brasileira de Companhias de Habitação, e a Margaret Uemura, do Instituto Paulis. Todas estas experiências se encontrarão hoje, e no final deste webinar, talvez forneçam mais perguntas do que respostas. Mas esperamos que o diálogo nos inspire a todos enquanto continuamos a trabalhar pelo desenvolvimento urbano sustentável. Muito obrigado.